Pronar. Vamos entubar, começar a intubar ou não intubar precoce ou não. Então, assim, vamos lá. Quando intubar esse paciente, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque também, logo que a gente começou a ter contato com a doença, né, a ideia era que a gente tinha que intubar todo mundo precocemente, né? E com o passar do tempo, com o passar do manejo que a gente foi começar a ter com as coisas, a gente viu que a gente começou a intubar muita gente que não precisava, e aí começamos a ter complicações relacionadas à intubação. Então, hoje a gente sabe que precisamos intubar precocemente aqueles pacientes com maior gravidade, mas a gente consegue, com outros métodos, seja catéter nasal de alto fluxo, até ventilação não invasiva, quando feita adequadamente, né, com proteção da equipe, que tinha toda uma questão da aerolização, de contaminação, né, mas quando você consegue fazer isso de uma forma controlada, utilizando ventilação não invasiva no ventilador, sem máscara que tenha aerolização, com máscara adequada, com filtro no circuito expiratório, então você pode ser feito. Então a gente começou a ver que esses pacientes se beneficiariam e esses pacientes não precisavam ser intubados. Então aqueles pacientes que evoluem, sim, com queda de saturação, não respondem mais seja o catéter de alto fluxo ou coisa, aí eles passam para a segunda fase de intubação. Passando para a segunda fase, aquele paciente que é intubado, aí a gente tem que primeiro ver qual é o grau de comprometimento pulmonar que ele tem. E aí foi aquilo que eu mostrei, se ele está no que a gente chama do padrão L ou no padrão H. Né? O padrão L é aquele paciente que tem baixo peso pulmonar, não tem infiltrado pulmonar muito grande, né? Não tem uma resposta inflamatória pulmonar, tem uma baixa elastância, né? E uma baixa relação VQ. Então, esse paciente ele não vai se beneficiar de PIPs mais elevados, né, e talvez até a posição prona pode ser útil à medida que esse paciente, não pela relação PA2-FO2, né, mas sim quando você prona esse paciente, né, e é o que a gente faz até com o paciente acordado, né, quando você prona esse paciente, você melhora essa relação entre a ventilação e perfusão naquelas áreas que nessa fase inicial não estão sendo adequadamente perfundidas, né? E aí a gente tem a segunda fase, na fase mais tardia, assim, na fase de resposta inflamatória pulmonar. Esses pacientes, sim, a gente ventila como se fosse um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo e a gente segue as diretivas, né? Então, ventilar com volumes correntes mais baixos, em torno de 6 ml por quilo, garantindo o que a gente chama de delta de pressão, entre a diferença entre a pressão de platô ventilatório e a PIP, não sendo maior que 15. Né? E esse paciente tem indicação de prona quando ele tem uma relação, e aí a gente pode discutir quando você tem uma relação PaO2-FO2 abaixo de 150, em alguns serviços estão usando essa relação abaixo de 200. Então, você otimizou a ventilação, adequou a pressão respiratória final positiva, no caso a PIP, adequada, ventilou ele de forma protetora, e esse paciente mesmo assim continua com uma relação PF abaixo de 200 ou 150, conforme alguns serviços, esse paciente tem indicação de prona, né? Feito isso, ele não respondendo, continuando com uma relação ruim, com déficit de oxigenação, ou até com uma hipercapnia, né? Aí a gente pode começar a pensar em ECMO, né? E a ELSO, né, que é a sociedade que regula justamente essa questão de utilização de ECMO, também segue o mesmo critério. Então, se você tem uma relação PO2-FO2 abaixo entre 80 e 100, né, por 6 horas, após toda a otimização da ventilação mecânica, ele tem indicação de ser canulado uma ECMO veno-venosa. A gente está falando uma ECMO ventilatória que vai entrar muito em detalhe, que a ECMO ela pode ser veno-arterial ou veno-venosa. A gente está falando especificamente no comprometimento pulmonar, que é a ECMO veno-venosa. Então, se ele tem uma relação PO2-FO2 abaixo de 80 por 6 horas, ou se ele tem uma ventilação, uma relação PO2-FO2 abaixo de 50 por 3 horas, ou se ele tem um aumento do PCO2, e aí sim, que você já otimizou a ventilação, né, e você precisa de ventilar ele cada vez mais com volumes correntes mais baixos para proteger esse pulmão, e esse paciente acaba evoluindo com uma hipercapnia, com uma uma PaCO2 maior que 60 milímetros de mercúrio, com um pH abaixo de 7,2 ou
15, 7,2, também por um período de tempo, esse paciente tem que ser canulado. E a grande questão, Juliano, que eu vejo nesse aspecto é que a ECMO ela tem que ser uma medida precoce, né? Ela é uma medida de resgate, mas é uma medida precoce. Não adianta depois de muito tempo, depois de 12, 24, 36 horas, o paciente já em fase de deterioração respiratória, com todo o comprometimento hemodinâmico decorrente da produção de mediadores inflamatórios que acontecem nesse caso, você tentar canular esse paciente, porque aí realmente a gente não vai ter uma boa resposta. E tem aqueles pacientes também que podem ter relações maiores do que 150, mas assim mesmo cursam com comprometimento pulmonar associado à alteração da ventilação-perfusão, como aquele grupo de pacientes que você tem só microtrombos, né, formando o que a gente chama de perfil L, né, que a oxigenação está acometida e o aumento do PCO2 está levando a um comprometimento metabólico. E depois que você otimiza a ventilação, esse paciente passa a ter também indicação de ECMO, quando o pH está abaixo de 7,2, com PCO2 aumentado, não tratável com outras medidas. Deu para resumir?